Escolhido, ouça com atenção. Você não chegou até aqui por acaso. Não foi o algoritmo, não foi sorte, não foi coincidência. Existe um chamado divino em movimento que está te atraindo. Há um propósito eterno pulsando agora mesmo dentro de você e a palavra que será liberada neste. Vídeo é a chave para um despertar espiritual que vai mudar sua vida. Vivemos tempos em que muitos estão com a alma seca, cansados por dentro, mesmo sorrindo por fora. Pessoas sobrecarregadas, sem ânimo, tentando encontrar propósito em coisas passageiras. Mas você, escolhido, foi separado para algo maior. Deus está te chamando para sair da superficialidade e mergulhar em águas profundas. Hoje é o dia em que Ele quer restaurar o fluxo da vida espiritual dentro de você. A Bíblia nos mostra, Mateus capítulo 12, versículo 43, que quando o espírito imundo sai de alguém, ele vagueia por lugares áridos, secos, em busca de repouso. E isso revela algo profundo. O inimigo procura onde não há presença, onde não há água, onde não há fogo do Espírito. Ou seja, ele busca habitar em vidas secas. Por isso, quando deixamos de alimentar nossa fé, de buscar a Deus com intensidade, nos tornamos alvos fáceis. A sequidão espiritual abre portas para angústia, opressão, confusão e esgotamento. Mas Deus não te chamou para viver seco. Ele te chamou para ser cheio. Jesus disse: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Esses rios não são simbólicos, são reais, são espirituais e estão disponíveis para você hoje. Eles restauram o que está murcho, reanimam o que parecia morto e reacendem o fogo que o tempo apagou. Talvez você esteja enfrentando um tempo em que tudo parece difícil. Sua mente está cansada, suas emoções abaladas, seu espírito em silêncio. A oração virou um esforço, a leitura da palavra, um hábito mecânico. Os cultos já não tocam mais, mas é justamente aí que Deus age. É no meio da secura que Ele libera a água viva. É no deserto que brotam fontes. É na dor que Ele revela a cura. E é na fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Escolhido, Deus não está te chamando para sobreviver. Ele está te chamando para transbordar. Você não é mais uma pessoa qualquer. Você é templo do Espírito Santo. E dentro de você há um rio esperando ser destravado. Um rio de alegria, de paz, de revelação, de força, de adoração. Um rio que limpa, que cura, que liberta. Um rio que silencia o inimigo e fortalece os que estão ao seu redor. Mas para que esse rio flua, é necessário abrir espaço. É necessário limpar os entulhos do coração. Mágoas, frustrações, decepções, pecados escondidos, tudo isso bloqueia o fluxo. Hoje, Deus está te chamando para abrir o coração, para deixar Jesus entrar e restaurar o que foi secado pelo tempo, pelas lutas e pelas feridas. Você não está sozinho nessa jornada. O Espírito Santo está com você e ele vai te conduzir de volta à fonte. Neste vídeo você vai receber não apenas uma palavra, mas um sopro de vida, uma ativação profética, uma convocação divina para voltar ao centro da presença de Deus. E quando você fizer isso, tudo muda. A tua casa será regada. O teu casamento receberá nova graça. Os teus filhos serão cobertos pela presença. Teu ministério será reacendido. Teus dons voltarão a florescer. Porque onde há água viva, há restauração. Onde há rios do Espírito, há poder. Onde há presença de Deus, não há espaço para o inimigo operar. Prepare-se, prepare o ambiente. Silencie as distrações. Conecte o coração. Esta não é uma simples introdução. É um chamado para voltar a viver. Deus vai liberar sobre você uma palavra que quebrará ciclos de estagnação, que libertará sua mente do cansaço e que abrirá novos caminhos. Você vai sair deste vídeo transformado. Não porque há algo especial nas palavras, mas porque o Espírito de Deus está presente. Ele se move onde há fome, ele flui onde há sede, e se você tem sede, hoje a fonte será liberada. Declare agora com fé: Senhor, eu abro o meu coração, flua em mim, restaura-me e transborda em mim rios de águas vivas. Hoje é o seu dia. A presença vai invadir sua vida. Você será cheio, você será renovado, você será marcado. Bem-vindo ao mover de águas profundas. Vivemos em tempos onde a alma humana está constantemente bombardeada por informações, estímulos, pressões e expectativas. Em meio a esse ruído,
A sede espiritual começa a se manifestar não de forma escandalosa, mas silenciosa. Ela aparece no cansaço emocional, na apatia diante da vida, na perda do prazer em estar na presença de Deus. E o mais perigoso disso tudo é que a maioria das pessoas não consegue identificar que essa sede é, na verdade, uma falta da presença viva de Cristo. Jesus, ao falar sobre a água viva à mulher samaritana, estava revelando algo profundo. Existe um tipo de saciedade que nenhuma experiência humana pode proporcionar. Por mais que tenhamos acesso a conforto, reconhecimento ou até mesmo a rotina religiosa, se o interior estiver seco, nada fluirá com vida. Essa sede se instala quando nos distanciamos da fonte. Isso pode acontecer sutilmente. Quando trocamos o tempo de oração por outras tarefas, quando já não lemos a palavra com fome espiritual, quando vamos aos cultos apenas por hábito e deixamos de esperar por um mover divino. Aos poucos, vamos nos acostumando com a sequidão. E o inimigo, astuto como é, reconhece esse estado, ele anda por lugares secos buscando repouso e quando encontra uma alma desabitada pela presença de Deus, ele se instala e transforma a vida em deserto. O perigo da sequidão não está apenas na falta de alegria, mas na perda de discernimento espiritual. A pessoa seca espiritualmente se torna insensível às coisas do espírito. Ela já não se move por compaixão, não reage com fé, não intercede com paixão. Tudo se torna mecânico, automático, vazio. É preciso entender que essa sede não se resolve com ativismo. Muitos pensam que estar ocupado na igreja é o mesmo que estar cheio de Deus. Mas a fonte não jorra porque estamos trabalhando. Ela jorra porque estamos conectados ao rio de Deus. Atividades sem intimidade geram frustração. É por isso que tantos estão esgotados espiritualmente. São rios que pararam de fluir porque as fontes foram obstruídas por mágoas, cansaços, decepções e falta de renovação diária. Jesus disse: "Se alguém tem sede, venha a mim e beba." Essa é a chave. Ele não disse: "Vá à religião." Ele não apontou para rituais ou tradições. Ele apontou para si mesmo. A única forma de voltarmos a florescer espiritualmente é nos aproximando da fonte. Jesus, ele é a água que limpa, que restaura, que cura, que fortalece. E essa água não é um evento isolado. É uma fonte que deve fluir continuamente. Quando a fonte está ativa, não há lugar seco que permaneça estéril. Até os desertos florescem quando a água viva chega. Talvez você esteja lendo isso e sentindo que de fato sua alma está ressecada. Talvez você tenha perdido o brilho no olhar, a paixão pela presença de Deus, a empolgação em servir. Mas a boa notícia é que a fonte está aberta. Jesus não te condena pela sequidão. Ele te convida a beber novamente. Hoje o Senhor ele está te chamando para um novo começo, para que você deixe de lado a superficialidade e mergulhe nas águas profundas do Espírito. Esse é o tempo de desentupir os poços, de limpar os canos, de deixar a fonte jorrar livremente em sua vida. Não se acomode com a sequidão. Não aceite viver no limite da fé. Há rios que querem brotar dentro de você. Há um transbordar de graça que o Senhor deseja liberar. Mas para isso é preciso abrir o coração. É preciso admitir que está seco e pedir: Senhor, sacia minha sede, restaura minha fonte, faz jorrar em mim águas vivas novamente. Este é o chamado. Esta é a hora. Beba da água viva e nunca mais será o mesmo. Jesus nos oferece uma revelação inquietante. A casa pode estar limpa, organizada e até decorada. Mas se estiver vazia, ela será vulnerável ao retorno do mal. Quando o espírito imundo sai, ele vagueia por lugares áridos, buscando repouso. E ao retornar, se encontra a casa desocupada. Convida mais 7 espíritos piores do que ele, tornando a situação final daquela pessoa ainda pior do que a anterior. Essa passagem não é apenas um relato sobre possessão espiritual. É um princípio profundo sobre a vida interior. Jesus está nos alertando. Limpar a casa não é suficiente. É preciso preenchê-la. A vida cristã não se resume a abandonar vícios ou mudar comportamentos exteriores. Trata-se de entronizar a presença de Deus no centro da existência. Há muitos que se libertaram de ciclos destrutivos. Venceram vícios, consertaram hábitos, mas ainda estão vazios. A alma, mesmo reformada, permanece desabitada. E o vazio espiritual é um convite aberto para que o mal retorne com mais força.
É possível ser um cristão exemplar aos olhos dos outros, pontual nos cultos, ativo nas redes sociais cristãs, generoso nas ofertas e mesmo assim viver uma espiritualidade vazia. A vida foi arrumada, mas não foi consagrada. O coração foi varrido, mas não foi preenchido com a presença do Espírito Santo. O vazio nunca permanece vazio por muito tempo. Se não for preenchido por Deus, será ocupado por algo ou alguém. E geralmente o que ocupa esse espaço é o que antes causou a destruição. Como Jesus disse, o Espírito volta com outros 7, mais fortes, mais sutis, mais dominadores. É por isso que vemos tantas recaídas, tantas pessoas que parecem ter avançado, mas voltam aos mesmos padrões com intensidade ainda maior. O problema não foi a libertação, foi a falta de permanência. O segredo não é apenas se livrar do mal, mas se encher do bem. Não é apenas tirar o que era impuro, mas instalar o Rei. É o reino de Deus ocupando todos os cômodos do coração. Você pode ter limpado o quarto da alma, mas a pergunta que o Espírito faz hoje é: quem está habitando aí agora? Você pode ter eliminado o ódio, mas colocou o amor no lugar? Pode ter removido a culpa, mas permitiu a graça se estabelecer? Pode ter vencido o medo, mas já se revestiu da fé? Deus não quer apenas reformar sua casa espiritual. Ele quer morar nela, ele quer ser o centro, o dono, o senhor de cada área da sua vida. Isso significa permitir que o Espírito Santo esteja presente em suas emoções, decisões, relacionamentos, sonhos e até mesmo nos seus medos, né? Muitos dizem, já deixei de fazer isso, já parei com aquilo, mas continuam vazios? A obra de Deus vai além de parar de pecar, é passar a viver pela presença. A ausência de pecado não é o mesmo que a presença de Deus. A libertação sem comunhão cria um abismo que só a intimidade pode preencher. Por isso, encha-se da palavra, encha-se da oração. Encha-se da adoração, permita que o altar da sua alma esteja sempre com fogo aceso, porque onde há fogo e presença, o inimigo não se aproxima. Ele não encontra repouso em uma vida cheia do Espírito. Você não foi chamado apenas para estar limpo, foi chamado para estar cheio. E quando você está cheio de Deus, não há espaço para mais nada. O medo não encontra lugar, a ansiedade não se aloja, o pecado não tem poder, a escuridão não tem acesso. Porque onde a luz habita, as trevas batem em retirada. A partir de hoje, pare de apenas limpar a casa. Convide o dono da casa para morar aí. Deixe que ele entre, se assente, transforme e governe. Porque quando Deus está presente, nenhum mal pode permanecer. Jesus nos revelou em Mateus que o inimigo vaga por lugares secos em busca de repouso. Isso significa que ele não encontra descanso onde há presença, onde há vida, onde há fluxo espiritual. Mas nos ambientes áridos, onde a fé se esfriou, onde o coração endureceu, onde a adoração cessou, ali o inimigo vê uma oportunidade de agir. Essa secura não é física, é espiritual. Pode ser dentro de uma casa bela, pode estar no coração de alguém rodeado por pessoas, pode se manifestar até mesmo dentro de igrejas cheias. Não se trata de localização geográfica, mas de atmosfera interior. O coração seco é um lugar silenciosamente perigoso. Lugares secos são terrenos desprotegidos no mundo espiritual. Eles se tornam alvos fáceis porque perderam a proteção que vem da presença contínua de Deus. E o inimigo, astuto como é, sabe exatamente como detectar esses ambientes. Ele fareja amargura, ele reconhece ressentimento, ele percebe a ausência de oração e quando encontra um lugar seco, ele se instala, planta sementes malignas e começa a operar destruição. Há pessoas que começaram bem na caminhada cristã, estavam cheias de amor, paixão, desejo de servir, fome pela palavra, mas os desgastes da vida, as decepções, os ataques emocionais e espirituais foram secando seus rios interiores. Hoje estão presentes fisicamente, mas espiritualmente distantes. Continuam se movendo, mas já não fluem. Estão funcionais, mas não estão frutificando. Essa é a estratégia do inferno, secar primeiro para dominar depois. O inimigo não invade um coração molhado de adoração. Ele não encontra espaço onde há oração constante, mas ele age onde há negligência espiritual, onde há religiosidade sem presença, onde há aparência sem profundidade. Um lar pode se tornar seco. Uma igreja pode se tornar seca. Uma mente pode se tornar um deserto, onde antes fluía criatividade, ideias, unção e revelação. O que antes era fértil pode se tornar estéril se a fonte for negligenciada.
E como isso começa com pequenos vazamentos, um dia sem oração, um coração que não perdoa, um culto assistido sem envolvimento, um louvor cantado com os lábios, mas sem a alma. Pequenas secas que vão drenando a vida espiritual até que tudo ao redor se torna aridez. Mas aqui está a boa notícia, onde há sede, Deus envia água. E se você reconhece que em alguma área da sua vida começou a secar, seu casamento, sua fé, seu ministério, sua motivação, hoje é o dia de declarar: Senhor, envia tua água viva sobre mim novamente. Jesus disse em João capítulo 7, versículo 38, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Não apenas um copo, não apenas um riacho, mas rios, água constante, abundante, restauradora, o tipo de água que não apenas mata a sua sede, mas transborda e sacia os outros à sua volta. Ezequiel viu um rio que saía do templo e onde ele passava, as águas mortas se tornavam vivas e tudo voltava a florescer. É esse rio que o Espírito quer ativar dentro de você hoje. Ele vai fluir e vai ressuscitar áreas que você pensava estar mortas. Deus quer fazer do seu interior uma fonte contínua, e uma fonte viva não seca. Uma fonte viva não cede espaço ao inimigo. Uma fonte viva é cheia do Espírito, cheia da palavra, cheia de vida. Você não nasceu para ser um deserto, você nasceu para ser um jardim regado pelo Espírito de Deus. Você foi criado para dar frutos, para abençoar, para impactar. Hoje, Deus te chama a identificar os lugares secos e entregar a Ele. Não esconda o que está árido, apresente. Ele não rejeita corações quebrantados, Ele não despreza a alma que clama por restauração. E quando você permite, Ele derrama águas que limpam, curam, restauram e recomeçam. Deixe Deus irrigar sua alma novamente. Dê espaço para os rios fluírem e nunca mais aceite viver num lugar seco. Você já reparou que os grandes encontros transformadores com Deus, na Bíblia, geralmente acontecem em ambientes improváveis? Foi no deserto que Moisés viu a sarça ardente. Foi em um poço, no calor do dia, que a mulher samaritana teve sua vida exposta e restaurada por Jesus. Foi em uma caverna que Elias ouviu a voz suave e restauradora de Deus. Isso nos ensina uma verdade profunda. Não importa o quão seco esteja o lugar, quando a fonte é ativada, tudo muda. Deus não precisa mudar o cenário para mudar você. Ele precisa ativar a fonte dentro de você. Jesus disse: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa é uma promessa de ativação interior. A água não vem de fora, não é um recurso importado, é algo que o Espírito Santo faz nascer dentro de você. Mas como ativar essa fonte? Primeiro, é preciso reconhecer que está seco. A negação prolonga o deserto. Fingir que está tudo bem quando na verdade a alma está exausta, apenas retarda o agir de Deus. Quando você admite: Senhor, eu estou cansado, sem direção, sem ânimo, você abre espaço para o socorro divino. Segundo, é preciso voltar-se para Jesus com sinceridade. Ele não oferece religião, ele oferece relacionamento. A mulher samaritana estava marcada por rejeições, religiosidade e vazio. Mas Jesus olhou para além de sua reputação. Ele viu sua sede. Ele vê a sua também. Você pode até conhecer versículos, frequentar cultos, ter uma Bíblia cheia de anotações, mas se perdeu a conexão com a fonte. A alma entra em modo de sobrevivência. Deus não te criou para sobreviver, Ele te criou para fluir. Quando Jesus falou com aquela mulher, Ele não a chamou pelo nome, Ele chamou pela sede. Isso é profético. Deus está te chamando hoje pela sua sede, não pelas suas falhas. O terceiro passo para ativar a fonte interior é se expor à palavra de Deus com humildade e fome espiritual. Em João capítulo 4, a mulher samaritana ouviu a verdade de Jesus e não se ofendeu. Ela se abriu, ela foi curada, ela foi transformada. E o mais lindo, ela se tornou uma fonte para outros. Ela correu para a cidade e disse: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Ou seja, quem é ativado pela fonte interior não consegue guardar isso só para si. Essa mulher virou evangelista em um único encontro. Ela que ia ao poço sozinha, agora se tornou porta-voz da água viva. Isso é o que Deus quer fazer com você. Ele quer ativar a fonte não apenas para você beber, mas para você ser um canal de transformação. Talvez você tenha vivido
tempos de escassez espiritual. Tem sentido que tudo ao seu redor está árido, relacionamentos, ministério, vida profissional, até mesmo sua fé. Mas Deus está dizendo, escolhido, hoje eu coloco um poço dentro de você. Quando Deus planta uma fonte, ela muda tudo. Os desertos florescem, as emoções se reequilibram, a adoração volta a fluir, o ânimo é restaurado, o chamado é reaceso, você passa a caminhar com outra postura, porque está hidratado pela presença. A fonte interior é Jesus. Ele disse, eu sou a água viva e quem o recebe nunca mais terá sede. Isso não significa ausência de lutas, mas presença de suprimento contínuo. Você pode estar em meio ao vale, mas continua de pé porque a fonte está jorrando. Hoje é dia de ativar essa fonte, de declarar com fé, Senhor, eu abro meu coração, flui dentro de mim, lava minha alma, irriga minhas emoções, restaura minha visão, me devolve o que foi ressecado. Quando a fonte flui, o deserto se torna jardim. Você já tentou abrir uma torneira esperando um jato de água e nada saiu? Ou no máximo, alguns respingos. Muitas vezes o problema não é a falta de água, mas os canos entupidos. Assim também é com a nossa vida espiritual. O Espírito Santo quer jorrar dentro de nós, mas os bloqueios emocionais e espirituais impedem o fluxo da água viva. Jesus deseja colocar dentro de nós uma fonte que nunca seca. Mas agora precisamos tratar de algo essencial, remover os bloqueios para que essa fonte possa fluir livremente. A mulher samaritana foi confrontada por Jesus com amor. Ele revelou sua realidade sem condená-la. Disse, vai, chama o teu marido. Ela respondeu com honestidade, não tenho marido. E ali começou um processo de libertação. Jesus estava desobstruindo os canos do coração dela. Existem entupimentos invisíveis que impedem o mover de Deus, mágoas, orgulho, religiosidade, culpa, rejeição, traumas mal resolvidos, medo de ser exposto, resistência à mudança. Tudo isso age como ferrugem espiritual, bloqueando a passagem da presença de Deus. Deus não derrama sua água em corações fechados. Ele respeita nosso livre-arbítrio. Ele bate a porta, mas não arromba. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Se queremos um fluir constante da presença, precisamos aprender a abrir o coração. E abrir o coração para Deus exige coragem. Coragem para reconhecer que precisamos de cura. Coragem para admitir que estamos feridos. Coragem para deixar que Jesus toque nos lugares que evitamos até de pensar. Coragem para entregar o controle. Às vezes, não é o pecado escancarado que bloqueia o fluir da água viva. É o excesso de atividades, a vida corrida, a superficialidade da fé, a tentativa de servir sem se alimentar, o ativismo seca, a rotina religiosa sem intimidade esgota, o coração seco se torna terreno fértil para o inimigo. Como vimos no início desta jornada, os demônios procuram lugares áridos para habitar. Um coração ocupado com tudo, menos com Deus, se torna espaço para opressões silenciosas, tristeza sem motivo, irritação constante, falta de propósito, apatia espiritual. Isso tudo pode ser sinal de entupimento na fonte, mas a boa notícia é, Jesus é especialista em limpar corações. Ele não apenas aponta o problema, menos ele tem o poder de restaurar. Quando você convida o Espírito Santo para sondar seu interior, ele revela com amor onde estão as rachaduras. E mais do que isso, ele derrama cura, graça e restauração. Em Salmos capítulo 51, versículo 10. Davi orou, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Essa é uma oração que ainda transforma vidas. Um coração quebrantado é irresistível aos olhos de Deus. Ele se move onde há arrependimento sincero, humildade e sede. Você quer que a presença de Deus flua com liberdade na sua vida? Então abra seu coração agora. Fale com Ele com sinceridade. Entregue aquilo que você tem tentado esconder. Peça que Ele limpe os resíduos que o tempo, as feridas e as escolhas erradas deixaram. Não tenha medo da exposição. Com Deus, vulnerabilidade é o começo da cura. O coração aberto se torna a morada da fonte. E uma vez que ela começa a jorrar, nada pode mais te secar. Você pode passar por desertos, mas continuará hidratado. Você pode enfrentar perdas, mas continuará cheio. Você pode ser rejeitado por homens,
mas será abraçado pela presença. Hoje é o dia de abrir espaço, de desentupir os canos, de limpar o altar, de deixar o Espírito Santo fluir. Ele quer fazer morada, ele quer fluir, ele quer te encher de novo. Mas você precisa dizer: Senhor, eu abro meu coração, limpa o que precisa ser limpo, toca onde ninguém mais toca, eu quero ser morada da tua água viva. E quando você faz isso, o milagre acontece. A fonte jorra, a alma revive, a presença inunda. Uma das revelações mais profundas da conversa entre Jesus e a mulher samaritana é a conexão direta entre a adoração e a água viva. Ele não apenas ofereceu água espiritual, mas também revelou o que o Pai busca: adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus poderia ter falado sobre rituais, sobre comportamento moral ou sobre tradições religiosas, mas ele escolheu falar de adoração, porque onde há verdadeira adoração, a presença manifesta de Deus. E onde há presença, a fonte, a cura, a vida. João capítulo 4, versículo 23 diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Perceba, Deus procura verdadeiros adoradores. Ele não está procurando estruturas, nem performances, nem títulos. Ele procura corações rendidos, gente que adora mesmo sem música, mesmo sem plateia, mesmo na dor, mesmo no secreto, porque essa adoração vem de um lugar profundo, íntimo, onde a água viva flui. A mulher samaritana quis debater sobre lugares de adoração. Meus pais adoraram neste monte. E vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Mas Jesus redirecionou a discussão. A adoração não depende do lugar físico, mas da condição do coração. Essa é uma mensagem poderosa para os nossos dias. Muitos confundem a adoração com um momento musical na igreja, mas a adoração é muito mais. É um estilo de vida, é o Espírito derramado diante de Deus. É amar com intensidade, é obedecer com paixão, é reconhecer que Ele é tudo e nós nada sem Ele. Você pode estar no templo mais bonito do mundo e não adorar. Pode estar em um palco com instrumentos e holofotes e ainda assim não ser um adorador. Por outro lado, você pode estar no quarto mais simples, ajoelhado em silêncio, e ser achado por Deus como um verdadeiro adorador. A água viva flui onde há adoração genuína. Quando você adora, você ativa a fonte. Quando você se rende, o céu se move, porque adoração e água se misturam. Quando você levanta suas mãos, não é apenas um gesto, é um canal que se abre. Quando você canta, mesmo em meio às lágrimas, a água começa a jorrar do interior. Quando você diz: Senhor, Tu és tudo o que eu tenho, algo muda no mundo espiritual. É por isso que muitos estão secos, porque deixaram de adorar, viraram religiosos, mas não adoradores. Estão no templo, mas não estão no altar. Estão nos cultos, mas seus corações estão em outro lugar. E a falta de adoração esvazia a alma. Hoje, Jesus te convida de novo a adorar com verdade. Ele não espera a perfeição. Ele não pede uma performance impecável. Ele quer o seu coração sincero, com suas dores, suas lutas, suas perguntas. Ele quer você por inteiro. Porque a verdadeira adoração não vem da boca, vem da alma. Adorar em espírito é se conectar com Deus além das emoções e do ambiente físico. É uma entrega espiritual. Já adorar em verdade é se expor como você realmente é, sem máscaras, sem filtros. É ser honesto diante de Deus e dizer: Pai, eu preciso de Ti. Essa adoração atrai a presença. E quando a presença chega, a fonte se ativa. A água começa a jorrar. E ela não apenas te sacia, mas transborda para quem está ao redor. Sua casa sente, seus filhos percebem, seu trabalho muda. Porque quem carrega a água viva se torna uma fonte onde estiver. Você quer sair da sequidão? Adore. Você quer ver a restauração do seu interior? Adore. Você quer experimentar uma transformação profunda? Adore. Adore na tempestade. Adore na perda. Adore na sala, na cozinha, no carro, no vale. Faça da sua vida um altar. Transforme cada espaço em ambiente de glória. E então a água vai fluir. E quando a água viva flui, os demônios não têm espaço, porque eles não habitam onde há adoração. Onde há luz,
as trevas recuam. Onde há presença, há livramento. Onde há adoração, há vitória. Hoje escolha ser achado por Deus. Seja um verdadeiro adorador. Levante-se com o coração rendido. Diga: Jesus, Tu és a fonte. Eu te adoro, eu me entrego. Me enche da Tua presença. Que a minha vida seja um altar de adoração constante. E assim, o rio começará a correr de dentro de você e jamais secará. Quando Jesus declarou à mulher samaritana que do interior daquele que crê nele fluirão rios de água viva, ele não estava falando apenas sobre uma experiência íntima e pessoal. Ele estava ativando um princípio espiritual poderoso. Quem é cheio da presença de Deus transforma os ambientes ao seu redor. Essa fonte que jorra de dentro não é para consumo próprio, ela é expansiva. Ela toca quem está perto. Ela transborda, cura, inspira, liberta. A presença de Deus dentro de você impacta o que está fora de você. Não importa se é sua casa, sua família, seu trabalho ou mesmo lugares de conflito, se a fonte estiver ativa, ela muda a atmosfera. Veja o que Jesus fez com aquela mulher. Ela chegou ao poço cansada, vazia, marcada por rejeições, histórias quebradas e uma sede existencial profunda. Mas após o encontro com Cristo, ela saiu dali diferente. Não só foi transformada, como se tornou mensageira. A mulher que evitava pessoas agora corria para a cidade dizendo: "Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito." Ela se tornou uma fonte. E porque foi ativada, um povo inteiro foi impactado. A Bíblia relata que muitos samaritanos creram em Jesus por causa do testemunho daquela mulher. Isso é o poder da água viva. Muitos esperam grandes estruturas para começar a fazer diferença. Mas Jesus não procura templos, ele procura vasos. Corações rendidos são os canais pelos quais a água viva flui. Não importa a sua origem, sua formação, seu passado ou seu presente. Se você tiver um encontro verdadeiro com a fonte, sua vida se torna um ambiente de glória. Pense nisso. Sua casa tem sido uma fonte ou um deserto? Sua presença na vida das pessoas tem alimentado ou drenado? Você tem espalhado vida ou carregado sequidão? A fonte de Deus não flui em quem apenas acumula informações espirituais, mas em quem se rende. E o segredo está na intimidade. Quando você cultiva relacionamento com Jesus, quando você alimenta a adoração, a palavra, a oração, o seu interior é regado continuamente. É por isso que Jesus disse em João capítulo 4, versículo 14: "Quem beber da água que eu lhe dar, nunca mais terá sede." Ele não estava prometendo a ausência de lutas, mas plenitude no espírito. Uma alma saciada por Deus resiste aos desertos da vida. E mais do que isso, ela leva refrigério ao próximo. Pessoas que carregam a água viva são inconfundíveis. Elas não murmuram, elas louvam, elas não desistem, elas perseveram. Elas não amaldiçoam, elas abençoam, elas não competem, elas servem, elas são portadoras de um céu que mora dentro. E você pode ser essa pessoa, você pode ser aquele que leva esperança para sua família, aquele que muda o clima da casa com uma oração, aquele que transforma um ambiente de caos em um ambiente de paz. Aquele que chega em lugares secos e, como uma fonte, começa a regar tudo ao redor. E como isso acontece? Quando você deixa Jesus transbordar, quando você permite que a palavra seja viva dentro de você, quando você decide que sua boca será um canal de bênção e não de reclamação, quando você decide que sua vida vai glorificar a Deus, mesmo nas tempestades. A mulher samaritana não voltou à cidade teologicamente formada. Ela não fez um curso bíblico, mas ela teve um encontro verdadeiro e isso bastou para se tornar uma fonte. Você não precisa estar pronto, você precisa estar disponível. Hoje, Jesus continua procurando corações que desejam carregar água viva. Corações que dizem: Senhor, transborda em mim. Onde eu for, que a tua presença vá comigo. Que eu seja um poço de refrigério no meio do deserto de alguém. Essa água vai curar seus traumas, vai restaurar seu casamento, vai renovar sua esperança, vai reacender a chama do seu propósito. Vai te levantar para ser resposta onde muitos apenas enxergam problemas. Mas tudo começa com uma decisão. Deixe Jesus ser a fonte, não apenas uma parte da sua vida, mas o centro. Então, prepare-se para ver o que acontece quando rios de água viva fluem sem impedimentos.
Nada ao seu redor permanecerá seco. Talvez você tenha vivido anos em um deserto emocional, espiritual ou familiar. Situações que drenaram suas forças, relações que deixaram feridas profundas, decepções que roubaram sua fé, mas hoje uma verdade precisa se instalar no seu espírito com a água viva, até o deserto floresce. Isaías, no capítulo 35, versículo 1, profetiza: o deserto e a terra ressequida se regozijarão, o ermo exultará e florescerá como a tulipa. Essa promessa não é alegoria, é uma realidade no reino de Deus, porque onde Jesus chega, até o que está morto volta a viver. O inimigo quer fazer você acreditar que é tarde demais, que seu coração está seco demais, que sua fé está pequena demais, que seu casamento já acabou, que seus sonhos foram enterrados, que sua alegria se perdeu no caminho, mas Jesus é especialista em ressuscitar o que secou. A Bíblia está repleta de exemplos de restauração em terras áridas. Moisés, com 80 anos, pensava que sua história tinha acabado e foi nesse tempo que Deus o chamou para libertar uma nação. Ana era estéril e profundamente angustiada, mas da sua lágrima nasceu Samuel, um dos maiores profetas. O vale de ossos secos, visto pelo profeta Ezequiel, tornou-se um exército poderoso porque o sopro de Deus entrou ali. Quando a água viva encontra sua dor, ela não apenas ameniza, ela transforma. Ela limpa, purifica, cura, dá nova forma, traz novo sentido. É por isso que Jesus não entrega apenas uma solução. Ele entrega a vida em abundância. Muitas vezes pedimos que Deus nos tire do deserto, mas em alguns casos, Ele escolhe fazer algo maior. Ele transforma o deserto, Ele faz florescer onde ninguém mais acreditava. Ele faz jorrar água onde havia poeira. Ele gera alegria onde havia luto. E isso começa com a abertura do coração. Como Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. O milagre da restauração começa quando você permite que a presença entre, regue e renove. O deserto que você está enfrentando não é o fim. É só o cenário onde Deus vai mostrar a força da sua presença. A sua história não termina seca, ela termina frutífera. A sua vida não será lembrada pelo tempo da escassez, mas pelo tempo do transbordar. Você pode estar cercado de diagnósticos negativos, pressões emocionais, dúvidas internas, mas quando Jesus se assenta no centro da sua vida, o que era estéril dá fruto, o que era silêncio vira louvor. O que era caos vira testemunho. A mulher samaritana não só foi transformada, como se tornou uma evangelista. Sua sede foi saciada e ela passou a ser fonte. Isso pode acontecer com você. Com a presença de Deus fluindo em sua alma, você pode ser a resposta que o seu lar precisa, a força que seus filhos precisam, a luz que um ambiente sombrio precisa. Não permita que o deserto defina você. Permita que o que Jesus faz com o seu deserto defina sua nova identidade. E quando essa água começar a jorrar do seu interior, você vai perceber que já não depende mais das circunstâncias para se manter firme. A sua fé não estará mais baseada em momentos bons, mas em uma fonte constante. Mesmo que tudo ao seu redor pareça seco, você estará florescendo, porque está enraizado na fonte. Você será como a árvore plantada junto às águas, que dá fruto na estação certa, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que fizer prosperará. Hoje Deus está te chamando para deixar a água entrar, para permitir que rios fluam em meio à sua dor, para deixar que a presença dele transforme sua escassez em abundância. Você não precisa entender como, só precisa abrir o coração. O deserto não é seu destino final, é o palco da sua transformação. Prepare-se, porque os primeiros sinais da primavera espiritual já estão começando a surgir, e o que Deus vai fazer na sua vida vai ser tão evidente que todos verão. Onde havia sequidão, agora floresce. Onde havia silêncio, agora há cântico. Onde havia poeira, agora jorra água viva. Que bom que chegou até aqui, dê um like, siga e compartilhe. Mas neste momento, feche os olhos, se puder, e ore comigo. Senhor Deus Altíssimo e Todo-Poderoso, neste momento sagrado, nós nos curvamos diante da Tua presença. Reconhecemos que sem Ti somos terra seca, coração ressequido, alma sedenta, mas hoje, viemos diante da fonte. Hoje, nos colocamos diante do rio que nunca para de correr,
da fonte que nunca seca, Jesus Cristo, nosso Salvador. Pai, Tu sabes como chegamos até aqui, Tu conheces as dores escondidas, os fardos que ninguém vê, os desertos silenciosos que temos atravessado. Há dias que sorrimos por fora, mas por dentro o coração grita por socorro. Há noites em que deitamos com a alma exausta, sem forças nem para orar. Mas hoje, Senhor, nesta oração, clamamos, envia a Tua água viva. Enche-nos, Senhor. Enche cada coração que está ouvindo esta oração agora. Transborda sobre essa mente cansada, sobre esse corpo abatido, sobre esse espírito esgotado. Que cada canto escuro do interior seja iluminado pela Tua presença. Espírito Santo, vem como chuva serôdia, vem como rio que invade o vale. Lava tudo que está acumulado. Mágoas, traumas, cansaços antigos. Vai agora, Espírito de Deus, desfazendo fortalezas que se construíram pela dor, pela decepção, pelo abandono. Vai desfazendo as mentiras que o inimigo sussurrou dizendo: você não tem mais jeito, você já perdeu demais, você está sozinho. Hoje declaramos, não estamos sós. O Senhor está aqui, o Senhor está conosco. O Teu Espírito nos envolve, nos cerca por trás e por diante, e sobre nós Tu colocas a Tua mão. Senhor, nós oramos agora por casas que estão secas. Famílias que não oram mais juntas, que não partilham mais da Tua presença. Lares onde o diálogo morreu, onde a comunhão foi quebrada, onde a rotina substituiu a adoração. Pai, sopra a Tua vida sobre esses lares. Levanta maridos que lideram em oração, esposas que intercedem com fé, filhos que conhecem a Tua voz. Restaura o culto no lar. Restaura a mesa em unidade. Restaura o amor verdadeiro que vem de Ti. Clamamos por aqueles que perderam o brilho no olhar, a vontade de viver, o prazer de sonhar. Que a água viva toque essas almas agora. Que comece um renovo interior tão profundo que a própria pessoa se espante com a transformação. Sopra novo ânimo, derrama óleo de alegria em vez de luto, veste com vestes de louvor em vez de espírito angustiado. E, Senhor, nos livra dos lugares secos, nos livra da religiosidade sem presença. Nos livra de sermos casas adornadas, mas vazias. Que quando o inimigo tentar retornar, ele encontre este lugar cheio da Tua glória, habitado pela Tua luz, tomado pelo Teu fogo. Renunciamos agora, em nome de Jesus, toda a fortaleza maligna que se alimentava da nossa secura espiritual. Declaramos que a nossa alma tem dono, a nossa mente tem direção, o nosso coração tem morada e a morada é o Teu Espírito Santo. Jesus nos ensina a beber da fonte todos os dias, que não vivamos de migalhas espirituais, mas de plenitude, que a nossa fé não dependa de momentos emocionais, mas da comunhão constante contigo, que possamos ser rios e não reservatórios, que possamos jorrar vida por onde passarmos, que sejamos fontes no deserto de outros. Pai, eu oro também por esse canal, por cada pessoa que compartilha esse vídeo, que ora junto, que intercede, que eles sejam alcançados por uma graça 1000 vezes maior, que colham frutos de cada palavra liberada aqui, que vejam o impossível acontecer na sua vida e em sua casa. Que testemunhem que, no dia em que ouviram esta oração, o deserto deles começou a florescer. Agora, Senhor, eu Te entrego cada lar representado aqui, cada lágrima derramada, cada oração feita em silêncio, cada Senhor, me ajuda, dito com a voz embargada. Visita essas pessoas agora. Vai entrando com providência, vai trazendo resposta, vai abrindo caminho onde não há, vai quebrando cadeias que aprisionavam a alma. E por fim, Senhor, nós Te agradecemos. Te agradecemos porque mesmo quando estávamos secos, distantes, frios, o Teu amor nunca deixou de nos buscar. Hoje, mais uma vez, a Tua voz nos chamou e aqui estamos, que nunca mais sejamos os mesmos. Que a nossa casa seja cheia da Tua presença, que o nosso coração seja cheio da Tua fonte, que o nosso interior transborde de água viva e que o nosso deserto testemunhe. Jesus passou por aqui, amém.